Lembrando que eu sempre tive projeções, mas não sabia o que era. Eu tinha tanto medo que eu não queria acreditar. Mas os espíritos pintavam e bordavam, me chamavam, eu tinha coisas, experiências voando, caía em ônibus, em colônias, e eu nunca entendi o que era bem aquilo ali. Olá, como é que você tá? Tudo bem? Tô aqui nesse parque, 11 graus, mas eu vim aqui gravar um videozinho para você. Vocês gostam bastante quando mostra algumas coisas, então tô indo em parques diferentes. Gente, lembra que eu falei para vocês da primeira experiência traumática, né? Eu pedi pelo amor de Deus para os mentores me ajudarem, porque eu não ia fazer mais sozinha. Que eu não queria ver aquele obsessor. Então, eu esqueci que antes disso teve uma pequena projeçãozinha onde eu consegui sair do corpo me arrastando mesmo assim, sabe? Projeção cega e não tinha conseguido ainda, eu tinha esquecido dessa. Mas foi bem pequenininha essa, né? E eu me arrastei mesmo assim pelo chão e saí em projeção cega e parecia um chiclete mesmo. E foi quando eu vi o meu corpo, assim, na visão periférica, eu disse, caramba, é verdade, eu quero mais, agora eu quero, né? Os mentores me ajudaram, não vi obsessor, não vi nada, aí me deu aquele incentivo de continuar. E aí sim, nessa experiência mesmo, que foi mais longa, que eu citei para vocês anteriormente, eu ouvi os mentores ali, Roberta, a gente vai te ajudar. Eu disse, beleza. E aí, eles me ajudaram, né? Mas eu acabei vendo de novo o obsessor, vou te contar. Mas dessa vez ele não me atacou. É o seguinte, ele sabia que eu estava acompanhada nesse momento, né? Eu estava deitada, né? Ali, fiquei fazendo técnicas. E os mentores falaram assim, Roberta, respira. E quando você respirar, você absorve as energias. Quando você soltar, você solta também as energias. E eu fiquei ali trabalhando naquele processo de respiração e energias. E senti um dos mentores dando um passe na minha coluna e foi quando me soltei. E aí eles me mostraram o ponto, né, entre a saída do corpo, onde você realmente, seu corpo dorme. E eu fiquei assim, eu querendo dormir e eles me ajudavam a acordar, dando um toquezinho, tipo, sabe assim. E eu senti ali, eu disse, aí eu senti, agora pode levantar. E eu disse, levantar como? Porque é igual, você parece estar no corpo. E aí eu disse, vou levantar. E levantei, só que quando eu levantei realmente só meu espírito, meu corpo. Aí eu olhei para trás, vi meu corpo, eu disse, caraca. E aí quando eu estava ali nesse processo saindo, minha porta do quarto estava fechada, eu não tinha quarto projetivo nessa época. E lembra, pessoal, que eu sou clareaudiente, tá? Porque às vezes você ouve como, Roberta? Se você saiu do corpo e falou com algum mentor, fez algum amparo, ele não fala dentro da sua cabeça? É muito claro, o timbre de voz, exatamente aquilo ali. É claro que às vezes eu ouço mais claro e eu tomo um susto, como se alguém estivesse falando mesmo comigo. Mas normalmente é assim, por telepatia ou eles falam ali dentro da minha cabeça. E aqui eu tenho isso também. Então eles falaram dessa forma comigo. E aí, dessa forma também que eu faço os meus trabalhos também, né, de mensagens, quando são ditadas. Algumas são psicografadas. E aí eu saí do corpo, gente, quando eu saí do corpo, aquela emoção, aquela coisa, e eu disse, meu, que massa, meu. Ó, só quem sabe, só quem sai lúcido sabe o que eu tô falando. Aquela alegria, aquela coisa. E aí quando eu tava saindo, eu vi uma porta fechada. A minha porta fechada do meu quarto. E aí eu disse, será que eu deixei fechada? Não lembrava. E aí foi quando eu escutei atrás da minha porta. Eu disse, ai meu Deus, que é isso? Não é? Aí eu disse, pô, mas agora eu quero ver, brava, né? Eu quero ver o que é isso, eu quero ver, meu. Não tinha me lembrado do trauma de pouco tempo antes, né? E eu disse, eu quero ver. E aí eu disse, agora eu vou passar pela porta, vou abrir a porta, vou fazer o quê? E aí eu senti, passa pela porta, por causa da dimensão, eu provavelmente poderia passar ali naquele momento, né? E eu disse, tá bom, passar pela porta? Tá. E aí eu botei a minha mão e comecei a sentir como se estivesse, sabe como se estivesse aderindo e se tornando uma só substância? Cara, foi muito doido. Você já assistiu o filme Ghost? É mais ou menos aquilo ali, gente, que eu senti. E caraca, eu passando assim a mão, né? Eu passei completo, eu sentindo ali aquela sei lá, a porta em si, como se eu fosse integrada a ela, alguma coisa do tipo. E aí foi quando eu passei, né, dela. E desse momento, eu comecei a querer procurar o que era aquilo que estava rosnando para mim. E eu comecei a procurar. Nesse momento,
houve alterações de lucidez. Eu vi um cara com a plasmagem do Gary, né? E aí eu disse, poxa, eu entrei num porão, que a gente não tem porão aqui, mas a gente tem um quartinho assim, que a gente bota uns bagulhinhos, um negocinho assim embaixo da escada. E tem uma portinha. E eu entrei ali, só que ali na outra dimensão, ali era um porão. Lembra que pode ter sido um onirismo bem doido ali na minha cabeça, ali naquele momento. E aí eu disse, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E aí foi quando esse cara, né, plasmado dele, provavelmente jogando a indução, que era ele, que era o Gary, né? Aí eu disse, meu, por que eu tô fazendo aqui com o Gary? Porque eu sempre tive esses questionamentos, sabe, antes. Por que eu tô fazendo isso aqui? O que o Gary tá me trancando aqui? Aí ele me trancou nesse quartinho, fechou a porta, me trancou e saiu. E eu disse, puxa, por que ele fez isso? Que doido, não sei o quê, e a variação ali de lucidez. E aí eu ali naquele porão, vamos dizer assim, e eu disse, aí eu vi a gradezinha assim, tinha uma gradezinha, e tinha uma que estava toda torta, que tinha uma passagem. Aí eu disse, passei facinho ali, como se eu já soubesse que era flexível o meu perispírito, muito doido. E eu passei aquela gradezinha ali, e eu disse, tá, vou pra onde agora? Aí eu fui andando. Quando eu fui andando, eu fui pra Copa. E aí foi quando eu vi esse ser. Antes, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não tinha quarto projetivo, não tinha quarto de práticas mediúnicas, nada disso. Só que eu fazia as minhas práticas e psicografia nessa Copa. Eu fazia oração, fazia toda uma preparação, mas na Copa. Então tinha meus livros, tinha o meu computador, que eu digitava ali as mensagens, né, ditadas e tal, tinha algumas psicografadas, tinha livros que os mentores diziam para me escrever e tal. E aí, quando eu cheguei ali na Copa, um cara de capuz marrom, esses caras me perseguem, eu tô achando que eu sinto que alguma coisa aí, que eles estão querendo me levar pro outro lado de novo. E pode ter sido, né, sei lá, tem tanto médium aí que tá trabalhando porque já fez com muita coisa errada, né, sei lá, eu sei que eu já mexi com magia, eu só não sei que exatamente, mas eu já mexi com magia. Aí foi quando eu vi lá, folheando os meus cadernos. Porque, nossa, como assim, Roberta? Porque assim, tudo que tem aqui começa a se formar também lá. Então ele começou a ler os meus assuntos, as minhas conversas com os mentores, o que os mentores me diziam, quais eram as psicografias. Ele estava me estudando, me analisando. E os mentores, eu tenho certeza, nessa época, eles quiseram me mostrar que ele ainda continuava ali, que ele estava ali. E aí foi quando eu vi esse cara de capuz lá, investigando a minha vida, lendo, e ele deu um sorrisinho e fez que ele me viu lúcida, né? Ele aí eu olhei pra ele e ele me provocou, ele falou alguma coisa, sabe, assim, que querendo me provocar, para que eu perdesse a lucidez, avançasse nele, perdesse a lucidez completamente. Mas eu estava tão calma ali, eu senti, não liga para o que ele falou. Aí eu olhei para ele, virei a cara e continuei andando. E ele ficou assim, impressionado porque ele não esperava essa minha reação. E aí eu continuei andando, deixei ele lá. E aí, né, provavelmente ele estava ali investigando toda a minha vida, né? Mas os mentores já estavam ali, olha, se liga que ele está investigando aí para fazer poucas e boas aí, umas brincadeiras aí e tal, uns assédios bem intensos. Mas aí eu saí daquilo ali e quando eu abri a porta, assim, veio um corredor. E nessa hora eu acho que eu entrei em ondas sim de oníricas, porque estava tudo escuro, sabe? Tudo escuro. E eu estava no primeiro andar já, vê que louco, eu já estava no primeiro andar, estava me vendo assim de cima umas coisas. E eu disse, meu, que doido. E eu comecei a ver assim as nuvens, sabe? Tudo escura. E eu fiquei olhando aquilo ali, umas árvores embaixo, como se fosse aqui, assim, um jardim. E eu olhei aquilo e eu disse, que isso? Sabe, eu acho que eu estava ali, entrando ali em sonhos, mesmo, coisas oníricas mesmo ali. E aí eu disse, meu, que é isso? Só que de repente, o sol abriu, sumiu tudo, todas as plasmagens, todas as formas, tudo que estava ali sumiu. E eu realmente comecei a ver o jardim, tudo, né? Como se fosse... Era como se eu tivesse entrado ali em um estado meio onírico e depois desapareceu, né? E aí eu disse, tá,
vou fazer o que agora? Eu disse, vou pular, pulei. E aí eu numa árvore, tipo assim, eu fiz assim, mentor, tô aqui. O que eu posso fazer? Foi só um puxão, gente. Eu senti um puxão assim no meu cordão de prata, buf, na hora. Fui bater longe, fui parar em outro lugar, fiz um amparo, mas aí depois eu não me lembrei o que exatamente foi o amparo. Sei que eu fiz um amparo nessa época já. Então foi essa experiência. O obsessor ainda estava lá, os mentores me ajudaram, mas... Ai, gente, que coisa linda! Tem um esquilo aqui, meu Deus! Que coisa linda! Peraí que eu vou tentar gravar. Ai, meu Deus, peraí. Ai, não dá. Lindo! Não dá pra ver, tá bem pertinho de mim. Se eu mudar a posição da câmera, peraí. Ai, deve parar a gravação. Não dá, poxa vida. Que pena. Faz parte, é isso mesmo. Né? Então foi essa minha experiência, gente. Fiquei aqui impressionada com o esquilo. Foi essa minha experiência, sabe? Assim, eu tive várias experiências, mas essa também foi uma que me impactou e eu comecei a querer mais sair do corpo mesmo, né? Só que as outras, eu vou contar aqui pra vocês, vou fazer uma sériezinha aí de experiências passadas e aí o pessoal pediu, então eu vou fazendo agora essa série e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. E aprendizados, né, dessas experiências. É bom a gente também ouvir outras pessoas, porque a gente vai adquirindo também experiência. Nossa, e agora o que eu faço? Né? Chamo mentor, faço o quê? Então, é legal. E assim, antes eu não queria compartilhar, porque eu dizia, mas por que, né, que eu vou compartilhar? Sei lá, parece que eu estou me achando e tal, mas os mentores, não, é legal para as outras pessoas saberem, né, incentivá-las. E vocês também pedem, não, Roberta, é legal, a gente adquire experiência também, motiva, né, para a gente poder fazer. Então, nossa, é bem legal, gente. Tem muita coisa boa, tem muita coisa doida, mas é só a gente aprender. Inclusive, eu vou falar no próximo vídeo para vocês um relatinho como eu aprendi a me defender, porque eu só levava pau dos espíritos, eu apanhava, eu corria, eu só levava pau do espírito. E eu não tinha ainda o domínio das energias, né? Mas no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como o mentor me ajudou a me defender, a aprender a me defender, tá bom? Beijo, muita paz e muita luz para você. Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu trago aqui aquele relatinho de projeção astral induzido, não é, consciente, onde foi a projeção clássica, mais ou menos uma segunda experiência, depois daquela traumática, onde eu contei para vocês em um dos últimos vídeos. Eu rezei tanto, gente, para os mentores me ajudarem a perder esse medo, e eles me ajudaram. Eu lembro que eu já tinha a clarividência e a clareaudiência, mas a minha clarividência sempre foi mais mental, e apesar de que ela está abrindo ultimamente, mas deixamos fluir. Mas a clareaudiência, telepatia, eu sempre ouvia, sentia, conversava com os espíritos, ouço a voz, né, claramente dentro da cabeça. Quem sai do corpo e ouve os espíritos sabe o que eu estou falando, só que eu não ouço só lá, eu ouço aqui também. É a mesma coisa, é igualzinho, gente. E aí eles conversam comigo dentro da cabeça.